Olá, sou o aluno Carlos Vones, estudante do curso de Psicologia da Educação na Universidade Estadual do Maranhão. E atendendo a uma atividade da cadeira a Psicologia Histórico-Cultural e a Construção da Subjetividade, irei discorrer sobre uma temática que nos foi proposta, que aborda as teorias ou alguns conceitos na concepção de Vygotsky, um grande teórico da psicologia do desenvolvimento e também da educação. Foi-nos sugerido que nós fizéssemos a leitura e nos apropriássemos do conteúdo do seguinte material, Psicologia e Educação, onde tem como autora Maria Villani Cosme de Carvalho e Kelma Socorro Lopes de Matos. Elas trazem um levantamento sobre a vida de Vygotsky e seus principais conceitos que são aplicados no contexto da educação. A obra, o artigo, ele está organizado em 3 seções, em 3 partes, né? A primeira parte ele vai trazer a vida e obra de Vygotsky. Quem foi Vygotsky, um pouco da sua história, a sua formação acadêmica, as questões sociais envolvendo o autor. Inclusive, até ressalto, né, que ele era um autor russo que por algum tempo, teve suas produções censurada pelo sistema comunista da época, mesmo ele simpatizando com a ideia dominante da época, que era o comunismo, né? Então ele teve esse momento de censura e posteriormente, depois de algum tempo, que suas produções foram liberadas para ser estudadas e aceitas em algumas instituições. O principal objetivo da obra em si, do nosso artigo, é trazer e apresentar, discutir as ideias de abordagem histórico-cultural, que é o nome que se dá à abordagem que Vygotsky criou, desenvolveu, histórico-cultural, no contexto do desenvolvimento humano. E quais são as contribuições que essa abordagem nos traz para o desenvolvimento humano como um todo e também para a educação. Como que nós podemos estar nos apropriando dos conceitos de Vygotsky e tornando esse conhecimento prático em sala de aula, favorecendo dessa maneira o processo de ensino e aprendizagem. Então, a primeira parte, ele trata um pouco da biografia de Vygotsky, quem foi o Vygotsky, da sua história e tudo mais. E a segunda parte ele vai trazer a base epistemológica, das suas teorias. Essas bases epistemológicas, ela constitui ali, digamos que, o aporte também teórico de Vygotsky, a base epistemológica. E a terceira parte, que é a que nos cabe aqui no momento, que é o que diz respeito ao nosso trabalho aqui, a produção do vídeo, que nos foi orientado, ele vai analisar os aportes teóricos que trazem contribuições importantes para entendermos questões pertinentes à educação. Na terceira parte aqui do artigo, vai trazer os conceitos que são apresentados dentro das concepções da teoria de Vygotsky, que é a histórico-cultural, sua abordagem, e esses conceitos eles casam perfeitamente no contexto educacional. E como que nós, profissionais da educação, podemos nos apropriar dos referidos conceitos para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais intensificado, o mais aproveitável possível. Então, aqui o material trouxe alguns conceitos e foi nos proposto que nós fizéssemos ou apontássemos dentre os conceitos apresentados para discorrermos sobre. Então, os conceitos apresentados são mediação simbólica, que é o primeiro conceito. Depois temos internalização, que é um conceito muito pertinente dentro da concepção de Vygotsky, da concepção histórico-cultural. O terceiro conceito, relação entre pensamento e linguagem, muito bom. Vai trazer aí, digamos, a gênese, a importância da linguagem no desenvolvimento humano como um todo, como que dá esse pensamento como que dá o surgimento, do pensamento e como é que ele se relaciona com a linguagem, é um tema bem interessante. E o quarto é o processo de formação de conceitos científicos, também pertinente, necessário, essencial. A Vygotsky tem muita bagagem sobre a temática e que enriquece muito aí a questão dessas temáticas, ligado aí à formação do conceito científico. E por fim, o último tópico sugerido o último conceito é zona de desenvolvimento imediato. Um conceito peculiar dentro da concepção de Vygotsky e também muito essencial, Então, entre esses 5 conceitos, eu escolhi o primeiro conceito, que é a mediação simbólica,
né? Então eu fiz a produção sobre o referido conceito, fiz a síntese, fiz pesquisa em outras fontes sobre a temática em si e vou falar aqui de forma sucinta sobre esse conceito, trazendo a própria terminologia, né, da expressão mediação simbólica e qual relação que esse conceito tem com a educação, como que ele pode estar favorecendo o desenvolvimento humano e, consequentemente, também o processo educativo do ser humano. Pois bem, para compreendermos, né, a mediação simbólica na concepção de Vygotsky, né, nós precisamos entender o contexto em que ele escreveu sobre o assunto, né? E principalmente que ele escreveu essa temática, a intenção era trazer elucidações, trazer conhecimentos, né, aporte teórico para compreender o psiquismo humano. Então, na busca da compreensão do psiquismo, das funções psicológicas, da constituição interna do ser humano, foi que Vygotsky criou, dentre outros conceitos, esse da mediação simbólica, né? Então, foi em busca desse conhecimento, né, que criou-se esse termo mediação simbólica. E segundo o autor, a mediação simbólica ela é essencial porque ela provoca, ela traz, né, esse diálogo, essa dialética entre os seres humanos, entre os indivíduos, né, e o mundo, a forma como nós interagimos com o mundo, com a sociedade, né? E essa mediação simbólica, a forma como nós interagimos conosco, com as pessoas, os indivíduos e com o mundo, essa mediação, essa comunicação dá-se por meio de símbolos ou de instrumentos técnicos, né? Que são as ferramentas que nós utilizamos que provoca, que viabiliza essa comunicação. Isso é bem interessante quando Vygotsky ele criou, né, esse conceito. E olha que legal, ele também aborda aqui justamente essa capacidade de comunicar-se por meio de símbolos que vai potencializar nossa mente e vai nos levar das condições elementares cognitivas para as condições superiores. Ou seja, por meio da mediação simbólica que eu vou apropriar da capacidade cognitiva, que eu vou ampliar a minha capacidade cognitiva, e isso vai favorecer os pensamentos, né, digamos assim, as funções, as condições superiores. E quais são essas condições? Aqui ele vai citar a atenção, a memória voluntária, o pensamento abstrato, o raciocínio dedutivo e outras funções que são aí aprimoradas ou que são desenvolvidas por meio da mediação simbólica. Já as condições elementares a que ele se refere é aquilo que ele chama de básico, né? Como, por exemplo, associação simples, reações automáticas, que está muito ligado ao instinto, né? Ao ato instintivo em si. Então, para distinguir as condições elementares das condições superiores, condições psicológicas, condições cognitivas, nós temos aí o uso da linguagem ou da mediação simbólica que vai favorecer esses momentos. E Vygotsky, ele conceitua, digamos assim, a mediação simbólica, né? Ele traz a mediação simbólica, né, como sendo justamente a maneira como nós usamos os símbolos, como a linguagem e outros mais, para nós transformarmos e lidarmos com as interações do mundo. Ou seja, é toda a relação que nós temos com o mundo, com as pessoas, e isso demanda de uma mediação simbólica. Nós precisamos do símbolo para podermos nos relacionar com o mundo no qual estamos inseridos. Então, essa relação simbólica, ele reforça para ele, ela é essencial no processo de construção do desenvolvimento cognitivo do ser humano. Esse processo de evolução da cognição, da mente, das capacidades, da inteligência em si, ela é aguçada, ela é apontada, né, ela é amadurecida com e por meio da mediação simbólica. E ele classifica a mediação simbólica em duas categorias, né? Isso é bem interessante também quando ele traz dois tipos de instrumentos técnicos, ou seja, instrumentos da mediação simbólica. Ou seja, a mediação simbólica ela vai se subdividir em dois tipos, né, de instrumentos. E ele vai propor que o primeiro instrumento são os instrumentos técnicos e o segundo instrumento são os signos. Instrumentos técnicos e os signos. Então, a mediação simbólica tem essas duas vertentes, instrumentos técnicos e os signos. Para Vygotsky, os instrumentos técnicos
as ferramentas físicas que nós utilizamos para mediar, para alterar a nossa realidade física, né? Como, por exemplo, até aqui em alguns materiais, ferramentas como martelos, por exemplo, que nós usamos para manipular algumas situações, né? Alguns trabalhos que nós desenvolvemos. É uma caneta, por exemplo, que eu posso estar utilizando para desenvolver uma outra situação. Então, tudo aquilo que nós usamos em termos de objeto, com um objetivo específico, ele pode ser classificado como um instrumento técnico, né? Que é aí a mediação simbólica por meio de instrumentos técnicos. Então isso é bem interessante, bem curioso, né? Porque isso são os objetos que nós utilizamos para transformar o nosso ambiente e melhorar nossas qualidades de vida. Já os instrumentos signos, ou os signos, ele coloca que são as ferramentas psicológicas ou as ferramentas não materiais. Aquilo que nós internalizamos e que nós temos como, digamos que tatuado em nossa mente. Aqui ele vai usar os símbolos, né? Ele vai colocar como signos símbolos, letras, números, representações de sistemas, significados, né? Situações que nós usamos para representar pensamentos, tudo aquilo que é abstrato, né? Mas que tem uma função na comunicação, ele classifica como signos. Então, na mediação simbólica, temos as duas classificações aí. Instrumentos técnicos e signos. E esse conjunto de ferramentas, né, é o que vai possibilitar a nossa evolução cognitiva, que vai possibilitar aí o nosso desenvolvimento intelectual e, por que não, social. Uma vez que, quanto mais o ser humano ele evolui no campo psicológico, no campo intelectual, ele mais tem possibilidade para afetar a sua vida social, a sua vida material e transformar o ambiente ao seu redor. Então, uma coisa está muito associada com a outra, segundo Vygotsky, né? E os símbolos, né, os sistemas simbólicos, eles são interessantíssimos, é importantíssimo que trazendo essas ferramentas para a educação formal, né, digamos na sala de aula, o professor vai usar, por exemplo, os signos como mapas, letras, números, para aguçar e para desenvolver aí o conhecimento dos alunos, né? Então, de certa forma, houve essa institucionalização na forma de se usar os símbolos para o desenvolvimento cognitivo do ser humano como um todo, né? E um outro ponto interessante que o Vygotsky coloca é que o uso dos sistemas simbólicos, né, da mediação simbólica, é importante porque controla o comportamento humano artificialmente. Ou seja, quando o ser humano alcança a maturidade de manusear e controlar, lidar com a mediação simbólica, ele passa a ter o seu comportamento ali controlado por ele mesmo. Ele sabe usar as ferramentas, ele sabe se postar, ele sabe ler uma situação. Então, isso possibilita essa liberdade de comportamento dentro de uma sociedade para o ser humano. E, além desse comportamento artificial, ele coloca também como comportamento psicológico, que é viabilizado por meio das ferramentas aí dos signos, né? Então isso é muito relevante e pertinente aí para o desenvolvimento humano como um todo, não somente no contexto da educação formal. Uma outra temática que ele vai trazer, que é um dos 5 tópicos, né, que é o 5º tópico, que vai tratar, se não estou equivocado, da zona do desenvolvimento proximal, né, que é um tema muito peculiar, né, que está ali dentro da teoria de Vygotsky. E segundo o próprio Vygotsky, a mediação simbólica ele vai favorecer o desenvolvimento, né, dessa zona de desenvolvimento proximal. E segundo ele, essa zona de desenvolvimento proximal é justamente a distância entre aquilo que a criança consegue fazer sozinha e aquilo que ela tem potencial para fazer, né? Então, quando se usa a mediação simbólica de uma forma bem direcionada, isso vai favorecer de forma intensa, né, o desenvolvimento com mais intensidade, com mais agilidade ainda da criança. Então, em termos gerais, esse é o conceito da mediação simbólica. São as maneiras como nós utilizamos para nos comunicar e transformar o mundo ao nosso redor. E essa comunicação ela ocorre por meio de símbolos, né? Que símbolos que tem 2 categorias, que são aí os instrumentos técnicos e os signos. E isso favorece o desenvolvimento social, psicológico, interno, né, e cognitivo do ser humano como um todo. Então, em termos gerais e simplificados, é disso que trata Vygotsky ao falar da mediação simbólica
no contexto, né, do desenvolvimento humano e também aplicado aí no contexto educacional. Sou o aluno Carlos Vones e até uma próxima atividade.